Olá a todos, estamos de volta para a segunda conversa de hoje, diretamente da Fenazano, o stand da Canaflex, que está acontecendo aqui no Expo Center Norte, Zona Norte de São Paulo. E hoje é o último dia, inclusive. A feira vai até às 20 horas, então se você é desse segmento de saneamento e ainda não participou, não esteve presente, aproveita, ainda dá tempo, passa aqui no stand da Canaflex, vem tomar um café com a gente, vem entender um pouco mais das nossas soluções para esse segmento tão estratégico aí, tá? Bom, nessa segunda conversa a gente vai falar um pouquinho sobre as resistências, versatilidade e desempenho das mangueiras PVC para esse mercado de saneamento com o Lucas Kenji, que é nosso promotor técnico aqui, especialista nesse segmento de mangueiras de PVC, na verdade não só de PVC, né, Lucas? Bom, obrigado pela presença, obrigado por topar participar aqui com a gente mais uma vez. Bom, Alisson, nesse mundo eu não poderia estar mais feliz em participar aqui desse evento com um especialista em podcast, renomado como o Alisson. Então, é um evento muito bacana, muito legal, bem bacana para network, assim. Então, eu recomendo a todos que, caso vocês não possam participar nesse ano, venham nos próximos, porque tem bastante coisa boa, muitas empresas expondo, tanto nacionais quanto internacionais. E, claro, a Canaflex sempre presente, né? Show de bola. Bom, o cara sabe muito, né? É o rei da dialética. Obrigado mesmo, Lucas. Mas vamos lá. Eu queria saber quais são as principais aplicações das mangueiras para esse segmento de saneamento, Lucas. Perfeito. Bom, na parte de mangueiras flexíveis da Canaflex, nós atendemos a parte de motobombas, né, e caminhões limpa-fossa. Temos alguns produtos específicos para essas finalidades. Também na parte de captação de gás natural, temos um produto em específico, que seria o nosso item KE, o catálogo geral, que pode ser encontrado com facilidade, e também vários lojistas aí. É um produto bem conhecido, é uma bitola um diâmetro um pouquinho específico para essa aplicação, tem uma cor característica também, entretanto é bem versátil por conta da sua flexibilidade e leveza. Temos produtos que apresentam características próprias para fins de aspiração, de lodo, por exemplo, e a gente pode aprofundar isso um pouquinho mais ao decorrer da nossa conversa aqui. Legal, bacana. Bom, a gente tem algumas soluções, né? Mas uma dúvida é, quais são os aspectos que são considerados aí quando a gente está falando de desenvolver um novo produto para esse mercado de saneamento, né? Porque é um mercado um pouco específico, tem algumas especificidades, né? Em geral, como é que a nossa engenharia consegue superar esses desafios? O que eles consideram? Quais são esses principais desafios? Bom, nós temos um diferencial que é bem bacana, que é uma equipe de pessoas capacitadas que fazem um trabalho externo. Já foi citado tanto a parte da promoção como a parte que a gente chama convencionalmente de linha de frente, que são aqueles engenheiros, aquelas pessoas que fazem a frente para identificar demandas de mercado e conseguir sanar as principais dores dos clientes. Então, o primeiro passo é ouvir. Nós sempre verificamos com atenção qual é a necessidade que o cliente está precisando. Com base nisso, usamos nosso conhecimento, nossa expertise, para conseguir verificar se tem alguma possível solução que de repente possa já ser empregada ou de repente adaptada em algum quesito, seja uma aditivação especial, seja uma estrutura um pouco diferenciada. Contamos com um time de P&D também para auxiliar nesses desenvolvimentos, e dessa forma nós podemos avançar, né, que seriam justamente as etapas de verificar, né, a viabilidade econômica do produto, verificar a questão da demanda do item e, por fim, não menos importante, fazer a validação, que é efetivamente a homologação do produto frente àquelas características que foram solicitadas lá no início da conversa. Havendo a necessidade, nós podemos retrabalhar esses itens de modo sempre a customizar e convergir para o resultado que o cliente deseja. Legal, bacana, Lucas. Bom, você já falou um pouco da minha próxima pergunta, mas se você pudesse elencar aí, sei lá, os principais diferenciais, os grandes diferenciais dos produtos Canaflex frente tantos outros produtos que a gente tem nesse mercado, né? Afinal,
A gente já está há 52 anos, a gente é pioneiro numa série de segmentos aí, mas talvez quem ainda não conheça a Canaflex, por que eles poderiam escolher a gente? Quais seriam, de fato, esses gatilhos aí? Bom, quem nos conhece um pouco melhor sabe que nós empregamos matéria-prima 100% virgem, temos uma espessura característica de produto ligeiramente maior do que a convencional de mercado, até mesmo em algumas linhas que a gente tem de combate, e isso não compromete a questão da flexibilidade do item, né? Então, são características que nós conseguimos casar de maneira bem interessante para conseguir extrair o melhor dos dois mundos. Isso reflete na questão da resistência, durabilidade do item, e com base nisso tudo, nós conseguimos chegar num produto que atenda de maneira bem adequada a determinadas aplicações. Lembrando que nós somos certificados há mais de 25 anos na ISO 9001, sistema de qualidade, né? Também somos qualificados na BPE e fazemos uma série de ensaios. Temos um laboratório muito sofisticado para realizar vários ensaios pertinentes aos nossos produtos. Bacana. Qualidade acho que é o posicionamento principal da Canaflex, né? Eu acho que mais do que nunca, se é isso que você busca, sem dúvida nenhuma que você encontra uma série de soluções, mas justamente falando de busca, como quem busca por uma mangueira, o que essa pessoa, o que essa empresa precisa considerar para determinar qual é a mangueira ideal para a aplicação? Perfeito. Bom, eu sempre faço uma analogia, como se fosse uma situação, né? Se eu, por exemplo, estou precisando de um calçado, eu vou até uma loja no shopping, uma loja específica de calçado, chego para a atendente e falo, estou precisando de um calçado. Uma das primeiras perguntas que ela vai me fazer é, qual que é a aplicação? Para onde que você vai usar esse calçado? Você vai usar um calçado para jogar bola, para um evento social, festivo, para correr? Está em moda hoje em dia, né? Todo mundo está correndo aí por aí. Então, da mesma forma, nós aplicamos essa ideia internamente. Porque muitas vezes alguns clientes chegam com uma ideia de, a nível de exemplo, eu quero aquela mangueira azul. Nós temos vários modelos com essa tonalidade de cor. E pensando sobre esse aspecto, a gente tem que refinar um pouco mais aquela pergunta, né? Então, da mesma forma, eu tenho que perguntar, qual que seria a sua aplicação? Você vai usar em qual lugar, para qual segmento? Isso já vai me dar um norte inicial para conseguir entender qual é a necessidade daquele cliente naquele momento. Qual tipo de pressão de trabalho, bitola, raio de curvatura? Exatamente. O raio de curvatura, para quem não sabe, é o quão flexível, qual a curva que aquele produto pode fazer, obedecendo, né? Atendendo os limites dele, sem né? Deformação, sem deformação, o que vai passar por aquele produto, por uma pressão de resistência química, a temperatura, a pressão, abrasividade. Exatamente. Para cada item a gente consegue um tipo de posicionamento diferente. Então a gente vai avaliar com base nos dados de entrada qual é o item que melhor se enquadra, né? Legal. E quantos itens em média a gente tem? Olha, uma variedade de itens. No portfólio de mangueiras flexíveis, nós temos vários produtos que podem ser considerados. Aí podemos categorizar ali ou por famílias ou por aplicações. Então existem várias formas de categoria que a gente poderia... Sem dúvida isso passa dos 60 itens. Ah, sim, certamente. Bom, de fato, a gente precisa refinar mesmo, né? Bacana. Bom, por fim, Lucas, eu queria que você compartilhasse com a gente um exemplo real de aplicação, onde as mangueiras Canaflex se destacaram aí frente ao que existe já no mercado. Né? Perfeito. Bom, pensando aqui em algum case voltado ao segmento específico, me vem à cabeça um item que nós chamamos de KFT. Esse item nasceu de uma solicitação, de uma demanda de um cliente, e esse cliente enfrentava um problema porque ele precisava fazer aspiração de lodo numa estação de tratamento de efluente. E para isso ele utilizava uma espécie de robozinho
que fazia o trabalho de maneira automatizada. E para chegar num produto adequado, nós pensamos inicialmente dentro do nosso portfólio que poderia ser empregado e partimos para um desenvolvimento. Nesse desenvolvimento nós consideramos todos os requisitos que o cliente nos colocou e criamos um material flutuante, porque, para quem não sabe, quando você vai fazer uma aspiração, fazendo uma analogia aqui a uma aspiração de piscina, você precisa que o material ele não apresente resistência no decorrer dos movimentos que você vai empregar para fazer a limpeza devida do fundo, né, da piscina. Então, basicamente, você precisa que a mangueira flutue para essa finalidade. E nós conseguimos desenvolver, né? Esse item passou por uma série de testes, como eu falei, a gente é capaz de fazer uma série de ensaios, isso em laboratório, que variam desde ensaios de pressão, de vácuo, que é o caso desse item específico, tração, fazemos também ruptura da mangueira, do item, e se eu for partir para a parte de polietileno, tem um monte de ensaio assim, além que a gente pode expandir aqui, né, por conta das normativas que existem dentro daquela linha. E o nosso laboratório é totalmente capacitado para esses fins. Então, nós fizemos o item, avaliamos, testamos, ensaiamos e partimos para a fase de homologação, em que nós enviamos para o cliente para verificar a necessidade de algum possível retrabalho e não houve a necessidade. E aí ficamos sabendo depois que o item acabou sendo homologado em alguns órgãos específicos de algumas regiões. Bacana, Lucas. Bom, chegamos ao fim desse papo, queria agradecer sua presença, agradecer a conversa. E para você que está escutando a gente, né, vendo a gente aí ao vivo ou aqui no Instagram, eu deixo recado, a gente ainda tem mais 2 conversas no dia de hoje, né? E o CanaCast, que é essa iniciativa pioneira aqui da Canaflex, para levar mais informação, insight, tecnologia e tendência para vocês, está disponível também no YouTube. Tá? Então existe uma playlist específica no YouTube que você pode acompanhar os episódios. Tá? Você também pode escutar o CanaCast nos principais streaming de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. E também reforço, segue a gente nas redes sociais. Então estamos aqui no Instagram, Facebook, LinkedIn e também no TikTok. E convido vocês para acompanhar a gente as outras 2 conversas daqui a pouquinho, às 17h30 e às 18h30. Bom, mais uma vez, obrigado, Lucas, e a gente espera vocês até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.